E aí galera, tudo bom? Vamos falar hoje sobre teoria dos conjuntos. E vamos iniciar definindo conjuntos. Como é que eu defino um conjunto? Basicamente um conjunto é apenas uma coleção de objetos. Ou até de uma forma até não muito formal, um conjunto de coisas. Como é que a gente matematicamente representa conjuntos? Bom, a gente representa conjuntos por letra maiúscula e os elementos desse conjunto, ou seja, os objetos desse conjunto, ou melhor, as coisas desse conjunto, a gente representa dentro de chaves e os seus elementos, essa coleção de objetos, separados por vírgulas. Então, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui eu tenho um conjunto A que tem os elementos, esses objetos, os números 2, 4, 6, 8 e 10. Não é necessário que o conjunto seja só de números. Eu posso ter um conjunto B de cores. As cores, por exemplo, que eu acho bonito. Então eu posso ter um conjunto B, vou abrir a chave e vou colocar as cores que eu acho interessantes. Então eu posso botar um preto, o azul e o amarelo. Então, a coleção de objetos você vai listar dentro entre chaves e é separado cada um dos elementos com vírgula. Como é que você vai fazer a referência, a comparação entre os elementos e o conjunto? Por exemplo, esse número 4. Esse número 4 é um elemento do conjunto A. Como é que matematicamente eu represento isso? Bom, eu vou representar isso utilizando um símbolo matemático que parece um E, que significa o pertence. Ou seja, o elemento 4 pertence ao conjunto A. E perceba que eu não coloco o 4 entre chaves, que eu não estou falando de conjunto. Toda vez que eu utilizo chaves, eu estarei falando de conjunto. Eu estou falando aqui de um elemento desse conjunto. E o elemento vem sozinho, sem nenhum tipo de símbolo ao lado dele. Então aqui o 4 pertence a A. Da mesma forma que o 7 não pertence a A. E a gente utiliza como símbolo do não pertence esse E cortado. Com relação ao conjunto B, eu poderia dizer que a cor branca não pertence ao conjunto B, enquanto a cor azul pertence ao conjunto B. Perceba que também o branco eu não coloco entre chaves. Se eu fizesse isto, eu estaria comparando o conjunto 3, ou o conjunto com o elemento 3, com o conjunto A. Neste caso, você vai ver isso um pouco adiante, o símbolo que eu utilizaria não é o do pertence ou não pertence. Então, independente de eu colocar aqui pertence ou colocar o não pertence, isso aqui está errado. Eu não posso utilizar o símbolo do pertence ou não pertence se o que eu estiver comparando é um conjunto com outro conjunto. Usar o pertence ou não pertence só pode ser utilizado quando eu comparo um elemento com um conjunto. Bom, como é que eu posso afirmar se dois conjuntos são iguais um ao outro? Para que dois conjuntos sejam iguais, todos os elementos dos dois conjuntos têm que pertencer aos dois conjuntos. Então, se eu tenho um conjunto A, que eu vou chamar aqui do conjunto, vou repetir, vou botar aqui 1, 3, 5. Esse conjunto A só vai ser igual a um conjunto B que também tenha os elementos 1, 3, 5. Então, eu diria que neste caso, o conjunto A é igual ao conjunto B. Se eu tivesse um conjunto C, como sendo 1, 3, 5, 7, ou seja, eu tenho um elemento no conjunto C que não faz parte nem do conjunto A nem do conjunto B, então, por este elemento não pertencer a nenhum dos outros dois conjuntos, eu não posso dizer que A é igual a C,
como eu não posso dizer que B é igual a C? Como é que eu represento então que não são iguais? Eu vou utilizar o símbolo do diferente. Ou seja, o conjunto A é diferente do conjunto C, pois possui o número 7, o C, enquanto o A não tem. E o conjunto B é diferente do conjunto C, porque também o conjunto C possui o elemento 7, que o conjunto B não tem. Indo adiante, o que eu poderia dizer ainda sobre isso? Se eu tiver aqui um conjunto D com os elementos 1, 1, 1, 3, 3, 5, o que eu posso dizer sobre esse conjunto D se comparados com conjuntos A e B? Bom, você pode inicialmente pensar que esse conjunto D é diferente do conjunto A ou do conjunto B. Mas na realidade, em conjuntos, você desconsidera a repetição de elementos. Então, eu escrever o conjunto D assim, não estaria errado. Mas normalmente, o que você vai fazer é representar apenas os elementos únicos. Os repetidos, você simplesmente não os repete. Então, eu escrevi o conjunto D como sendo os elementos 1, elemento 1, elemento 1, elemento 3, elemento 3, elemento 5. Ou dizer que o conjunto D é o elemento 1, 3, 5, eles são absolutamente o mesmo. Da mesma forma que se eu representar o conjunto D como 5, 1, 3, ele também é exatamente igual aos dois anteriores. Ou seja, quando você vai escrever os elementos do conjunto, não importa se esses elementos estão numa ordem diferente ou se os elementos estão repetidos. Então, independente da forma como você escreve o D, o que eu posso falar sobre D com A, com B ou com C? Ora, se o conjunto D é 1, 3, 5, o conjunto B é 1, 3, 5 e o conjunto A 1, 3, 5, então o conjunto A é igual ao conjunto D e o conjunto B é igual ao conjunto D. Da mesma forma que, como o conjunto C é 1, 3, 5, 7, é óbvio que o conjunto C é diferente do conjunto D. Vamos dar sequência. Deixa eu mudar de página. O que a gente pode dizer ainda sobre conjuntos inicialmente? Bom, a gente tem alguns tipos de conjuntos que vamos chamar de especiais. Deixa eu alterar a cor aqui. O primeiro desses conjuntos eu vou chamar de conjunto vazio. Que conjunto especial é esse conjunto vazio? Bom, o conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Então, por exemplo, como é que eu represento um conjunto vazio? Um conjunto vazio é representado de duas formas. Eu posso representar o conjunto vazio como sendo um conjunto A igual, abre as chaves, e não coloco nenhum elemento dentro dessas chaves. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que existe um conjunto A, ou seja, esse conjunto A existe, só que ele não possui nenhum elemento dentro dele. A outra opção é eu escrever utilizando este símbolo da matemática que representa conjunto vazio. Então, tanto a representação dessa forma, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o conjunto é vazio, ou seja, não possui nenhum elemento esse conjunto. Um segundo tipo de conjunto especial seria o conjunto unitário. Eu acho que você já percebe, de certa forma, o que seria esse conjunto unitário. O conjunto unitário seria o conjunto não que não tem nenhum elemento, mas sim o conjunto que só tem apenas um elemento. Então eu posso ter um conjunto M somente com eu. Ou seja, o conjunto M só possui um único elemento, eu, Michael Jonas. Então esse conjunto M, que só possui um elemento, é chamado de conjunto unitário. Qual é o terceiro tipo especial de conjunto? É o conjunto universo. O que seria esse conjunto universo? Na verdade, o conjunto universo seria o conjunto, não que não tenha nenhum elemento, não que não tem, ou que só tem um elemento, mas o que teria todos os elementos. É o que engloba todos os elementos. Que elementos? Bom, aí depende da análise que você esteja fazendo sobre que tipo de assunto você esteja tentando identificar determinados conjuntos. Então, se a gente pensar um pouco lá no nosso colégio, o que poderia ter como conjunto universo? Bom, inicialmente o conjunto universo tem uma letra específica para ele, que é a letra U. Então, lá no nosso caso, eu poderia dizer que o conjunto U seria o conjunto dos alunos do Versalhes. Opa, aqui com alunos do Versalhes. Esse seria o conjunto diverso do nosso caso. Seriam todos os alunos do colégio.
Eu posso então comparar este conjunto universo com partes desse conjunto universo. Por exemplo, eu posso ter o conjunto C, que representa apenas os alunos do primeiro C. Que tipo de comparação eu poderia fazer entre esses dois conjuntos, afirmando que o conjunto C faz parte ou está dentro desse conjunto maior, conjunto U? Aí nós temos um outro símbolo matemático, que é o símbolo do estar contido. Então eu poderia dizer que o conjunto C com relação ao conjunto U, vou mudar de cor, está contido nesse conjunto U. Ou seja, o conjunto C faz parte do conjunto U. Eu poderia também fazer a afirmação inversa. Eu poderia dizer que o conjunto U contém o conjunto C. Então esse símbolo aqui significa estar contido, enquanto esse símbolo aqui significa contém. Da mesma forma que eu poderia criar um conjunto D, alunos do colégio militar. E eu gostaria de fazer uma comparação entre esse conjunto D e esse conjunto universo, alunos do Versalhes. Ora, os alunos do colégio militar não fazem parte desse conjunto maior. Então, como é que eu vou fazer essa representação utilizando símbolos matemáticos? Eu vou dizer que o conjunto D com relação ao conjunto U, eu vou dizer, vou utilizar aqui a mesma cor, que o conjunto D não está contido no conjunto U. Ou, fazendo a análise inversa, eu posso fazer, ou eu posso dizer, que o conjunto U não contém o conjunto D.